Pergunta da Selma. Por que a espiritualidade superior escolheu a França como berço da nova doutrina, Sidney? Vários países foram cogitados para trazerem a Boa Nova, ou melhor, a recuperação da Boa Nova. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. A semente dele foi plantada na França e ela progrediu um certo tempo, mas depois ela parou. Ela foi transplantada para o Brasil com as obras de Chico Xavier. Mas outros países já receberam essa incumbência. No passado, os Estados Unidos tiveram essa oportunidade. Quando Roma estava dominando o planeta, quando os gregos tinham esse poder, e muitos outros povos tiveram essa possibilidade. No momento, o Brasil é uma promessa. Por isso veio aquela obra de Humberto de Campos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Para cá foi transplantada a árvore do Evangelho. E para cá também vieram, viu, Selma, muitos franceses. Eu falo isso na minha obra Luzes no Brasil. Chico Xavier, através de Emmanuel, nos dá essa notícia de que muitos brasileiros são franceses de carteirinha. Isto é, eles não puderam desenvolver a doutrina lá, renasceram no Brasil. Chico Xavier vai até o extremo. Olha, de brasileiro, eles só têm um registro. São, na verdade, franceses de corpo e alma. Inclusive, Fortaleza, no século XIX, era uma verdadeira França. Se você ver lá os nomes das casas, das pessoas, dos estabelecimentos, as construções lá de Fortaleza são réplicas da França. Muitos monumentos, prédios do Rio de Janeiro são réplicas francesas, isto é, mostrando o transplante de muitos franceses para o Brasil, para que aqui fosse retomada a revelação do Espiritismo. Agora, significa que o Brasil vai ser realmente a pátria do Evangelho? Não, é uma promessa. Tudo vai depender do que fizemos das verdades que o Espiritismo nos oferece. Sérgio tem mais uma pergunta aí, Sérgio. Opa, tá aqui comigo. Vai lá. Maria Luísa de Bauru. Como ocorrem os trabalhos espirituais de ajuda aos necessitados nos dias de hoje? Qual a diferença daqueles que rezam por eles e os que não rezam? A ajuda espiritual é a mesma? Na verdade, nós somos meros coadjuvantes. Você sabe melhor do que eu isso, Sérgio, que você trabalha exatamente nessa área. Nós, com a nossa boa vontade, por exemplo, um pouquinho antes de começar o programa, um amigo meu me ligou e falou assim, minha esposa está precisando de ajuda. Então, antes de começar o programa, parei aqui, fiz uma vibração, tentando ajudar, mandar a minha vibração positiva para a esposa desse meu amigo. Então, depende da nossa disposição, Sérgio. Depende da nossa boa vontade. Nós vamos ou não participar desse movimento? Há pessoas que querem olhar só para o seu umbigo, para as suas zonas de conforto, e outras que se predispõem a trabalhar em favor do próximo. E eu não estou falando só dos espíritas, não, porque eu sempre falo que eu moro aqui no fundo de uma igreja, esse pessoal é um trabalhador. Eles fazem novenas, e fazem campanhas, e oram. E eu vejo o movimento evangélico visitando doentes, ajudando e colaborando. São pessoas de boa vontade. Só que vimos naquela situação que Jesus falou. A lavoura, a seara é imensa e os trabalhadores são poucos. Verdade. Eu tenho essa experiência, sim. No nosso grupo de oração diária, que é de segunda a segunda, às 19 horas, é um processo de 10, 15 minutos. Mas tem todas as religiões participando. E são vários grupos, inclusive pessoas de outro país.
E é coisa simples. E eu falo, se você tem vontade e precisa de oração, faça a oração para os outros. Você vai se curar. E é o que está acontecendo, graças a Deus, Sidney. Sabe como é que funciona o Alcoólicos Anônimos? Sim. Um indivíduo em Nova York, alcoólico, viu um companheiro dele de bebida caído. E as pessoas chutando. Ele ia morrer ali. Estava sangrando. O cara, mesmo embriagado, falou: eu preciso ajudar esse cara. Foi lá, mesmo sob o efeito da bebida, pegou o rapaz, levantou, chamou um táxi, levou ele para o hospital, ficou ao lado dele o tempo todo ali, e tomou soro, ajudou, salvou o amigo. E aí, ele fez uma descoberta extraordinária. Durante todo o tempo que ele ficou ajudando o amigo, ele não teve vontade de beber. Estava descoberto os Alcoólicos Anônimos. Quando você ajuda o outro, você está se ajudando. Se ajudando, principalmente. Próxima pergunta, pergunta aqui da Ana Pessoa. Quando oramos... Estamos encerrando, né, Jonas? Tem muita pergunta ainda? Temos sim, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntas. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai tentando aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, Jonas. Vamos responder assim, de uma maneira bem breve, né? Certo. Porque eu também tenho outros compromissos daqui a pouco. Bem pinga-fogo, então. Vamos lá. Na base assim, do sim ou não e respostas bem rápidas. Ana Pessoa. Quando oramos ou fazemos o Evangelho no lar para nossos entes queridos e nossos amigos, nós beneficiamos também eles nesta irradiação? Sim, beneficiamos os outros e criamos um círculo de proteção para os nossos lares. Pergunta da Patrícia, de São Paulo. Se, por exemplo, uma mulher sofrer estupro, isso poderia estar em, entre aspas, seu destino? Ou é uma violência dos tempos difíceis da humanidade atual? Essa pergunta tem que ter um pouco mais de tempo. Ninguém está destinado a separar-se, a matar alguém, a estuprar ninguém. Não está no destino de ninguém. Ninguém nasce para ser morto ou para matar. Ninguém nasce para sofrer um crime ou provocar um crime. Para estuprar uma pessoa ou sofrer um estupro. Não existe isso. O que existe é que certas pessoas precisam ter mais cuidado do que outras. Jesus já disse assim para nós: sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. E no mundo, num planeta de expiações de provas, algumas pessoas têm que ter mais cuidado do que outras. Aí ela deve me perguntar assim: mas por que algumas pessoas são mais susceptíveis a esses crimes do que outras? Porque, infelizmente, trazem no seu perispírito algum resquício do passado que as tornam mais vulneráveis. Essas precisam ser mais prudentes, mais cuidadosas, evitar certas situações, alguns locais, proximidades, tem que ter muita prudência mesmo. Então, algumas estão mais vulneráveis espiritualmente do que outras. Não significa que elas tenham por destino passar por aquela situação. Uma vez eu estava com o Richard no Rio de Janeiro, e eu estava levando ele para um centro espírita, me deu na veneta de usar um outro caminho. E nós nos livramos, por influência dos espíritos, de uma troca de tiros que estava havendo entre traficantes e a polícia. Por quê? Porque eu estava levando uma carga preciosa. Richard Simonetti. O mentor espiritual dele falou: vira para cá, meu filho. E eu atendi. Então nós temos que estar sempre alertas, em condições de ouvir o conselho dos nossos irmãos espirituais. Então, quando estamos alertas, nos apegamos ao bem, nós ouvimos essas recomendações. Algumas pessoas já nascem mais vulneráveis. Não significa que elas tenham por destino morrer assassinadas, serem estupradas, morrer de uma forma violenta. Não, elas são mais vulneráveis. E com o passar do tempo, com o seu trabalho, apegando-se ao bem e à religião,
elas vão se tornando mais fortes. Outras já nascem com mais méritos para encarar a violência do dia a dia. Mas, em suma, ninguém tem por destino matar ou morrer, sofrer ou provocar qualquer mal para ninguém. Nós estamos aqui para evoluir e, principalmente, para fazer o bem, melhorar o nosso comportamento. E cada vez que nós fazemos isso, nos apegamos a Deus e às coisas boas, nós criamos mais resistência, mais condições de repelir balas perdidas, perigos que ocorram no meio do caminho. Mas, repito, temos que ser prudentes, prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Pergunta de Gerson Weber. Perdi meu pai há 3 meses. Gostaria de saber se ele está bem. Não perdeu. Gerson, você não perdeu seu pai. Ele antecipou-se à sua partida. E a melhor maneira de você saber é orar por ele à noite. E quem sabe Deus possa lhe permitir um desdobramento e até conversar com ele. Você talvez não se lembre do reencontro com ele, mas vai ter uma manhã que você vai levantar assim, como se tivesse visto um passarinho verde. Aquela alegria, aquela coisa gostosa, foi um reencontro que você teve com ele. Próxima pergunta aqui é do Joel Lacerda. Vou resumir aqui. Alguns anos atrás, meu irmão teve câncer e ficou um tempo internado. Neste mesmo tempo, antes dele desencarnar, eu vi luzes aparecendo na minha casa. Luzes na altura do teto eram muito bonitas. Eram luzes brancas, eram diferentes das luzes da minha casa. Pode ser algum parente que veio ao encontro dele? Perfeitamente. Isso acontece muito. Geralmente, quando a pessoa já está se preparando para a partida, ele é recebido por parentes, amigos. Tudo depende do merecimento do espírito. Mas, geralmente, os nossos familiares vêm nos acolher. Ninguém, por pior que seja, deixa de ter alguém para esperá-lo do outro lado da vida. Perfeito. Bom, vamos, Sidney, para a última pergunta. Chegamos já no horário aqui, estourando o nosso programa. E a gente deixa salvo aqui as perguntas que faltaram para o próximo programa, tá? A Dilce Ribeiro. Sidney, tem tempo para o espírito reencarnar? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque normalmente nós permanecemos na espiritualidade mais tempo do que encarnados. A proporção seria a seguinte: nós temos 21 bilhões de espíritos que fazem parte da população do planeta Terra e 7 bilhões de vagas. Então, enquanto 14 bilhões estão lá, 7 estão aqui. É claro que temos que considerar também os exilados, aqueles que estão vindo de outros planetas para cá, e alguns que não vão reencarnar mais aqui. Mas a média é essa. Então, nós permaneceríamos, teoricamente, 100 anos aqui, 200 lá. 100 anos aqui, 200 lá. Mas é regra fixa? Não. Tem espírito que faz 400 anos que está lá e não se abalança a reencarnar. E tem espírito que, num caso de um genocídio, que nós já contei nesse programa anteriormente, que o indivíduo morreu e reencarnou em seguida para cá, numa situação precaríssima. Por quê? A espiritualidade escondeu ele aqui num corpo todo torto, porque fez tanto mal que ele não poderia ficar na espiritualidade. Ele não podia nem dormir, porque a hora que ele dormia, ele poderia ser reconhecido. Então, a reencarnação dele foi imediata. Em casos de suicídio, às vezes também. E em casos também de crianças que, por um problema biológico dos pais, ela tem poucas horas de vida, e eu tenho um caso desse na minha família, a espiritualidade permite que esse espírito retorne em pouco tempo. Então, a regra não é fixa. Mas a regra geral é que permaneçamos mais no tempo espiritual, que é a pátria verdadeira, do que fiquemos encarnados.